Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma emissão especial da Leonino TV. O meu nome é Maria Pinto Jorge e no próximo dia 5 de março o Sporting Clube Portugal irá a eleições. Os sportinguistas terão de escolher entre a lista A, liderada por Frederico Varandas, a lista B, encabeçada por Ricardo Oliveira, e a lista C, comandada por Nuno Sousa. Hoje tenho comigo o candidato Ricardo Oliveira. Ricardo, obrigada desde já por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço, muito obrigado. Antes de irmos ao seu programa, queria perguntar-lhe se acredita que é possível bater Frederico Varandas, sobretudo num contexto em que o Sporting foi campeão nacional de futebol e tem conquistado os mais variados títulos nas modalidades. Ouça, bater Frederico Varandas é algo obviamente difícil, porque existe uma grande associação entre aquilo que é Frederico Varandas e o sucesso desportivo de Ruben Amorim. Mas não é para isso que eu aqui estou. Eu estou aqui porque eu quero unir os sportinguistas, quero passar uma mensagem, não sou contra nenhum candidato, sou aquele candidato que tem as soluções rápidas para resolver os problemas que o Sporting atravessa e que quer fazê-lo de uma forma equilibrada e chamando ao Sporting toda a família sportinguista. Após o debate com Frederico Varandas e Nuno Sousa, houve quem defendesse que tem muitas ideias idênticas à do atual presidente do Sporting. Pergunto-lhe por isso, de que forma é que vê estas opiniões e o que acha que mais o difere de Frederico Varandas? Olha, claro que há coisas em comum entre os candidatos, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Nós somos todos sportinguistas e obviamente que alguns pensamentos, algumas ideias são comuns e não há mal nenhum nisso. Não temos que fazer aquelas políticas de terra queimada que é chegar aqui e desatar a dizer que tudo o que o outro faz é mau e que não vamos aproveitar nada disso. Sou completamente contra isso e, aliás, não estaria a ser coerente com a minha postura, que é de unir o Sporting. Grandes diferenças, provavelmente a valência financeira do meu projeto, que é muito mais sólida, que é com um conhecimento mais profundo da realidade financeira, e obviamente uma postura e uma forma de gestão que a minha será de uma proximidade muito maior com os sócios e sem diferenciar aquilo que são sócios de primeira, de segunda e de terceira, e portanto tratando todos de forma igual. Acho que essencialmente são essas as duas grandes coisas, além de que obviamente tenho projetos e sonhos como uma cidade do desporto, por exemplo, como planos que tenho para os núcleos, por exemplo, e outras coisas todo o meu programa que são diferentes. E ainda uma revisão estatutária para que, obviamente, o Sporting possa ser gerido de outra forma, onde coloquei no meu programa propostas concretas de alterações estatutárias, certamente que haverá mais, mas que aquelas são as que são mais importantes para mim. Isso já são muitas diferenças. No caso de ser eleito presidente do Sporting Clube Portugal, deixará o seu cargo de presidente na Federação Portuguesa de Pádel? É óbvio que, para já, teria que deixar o meu cargo na Federação Portuguesa de Pádel porque seriam incompatíveis. Assim como terei que deixar o meu cargo em outras empresas para quem trabalho e com quem colaboro, porque o trabalho de presidente do Sporting Clube Portugal é um trabalho que exige muito tempo e também não podem haver incompatibilidades de estar a trabalhar em prol do Sporting Clube Portugal e poder confundir isso com trabalhar em prol de outras entidades. Portanto, o trabalho de presidente do Sporting Clube Portugal é um trabalho exclusivo e que terei que abdicar de todos os outros compromissos que tenho a nível de trabalho. Vamos começar então pelo momento da equipa principal de futebol do Sporting, de ressalvar ainda, para quem nos ouve, que esta entrevista é gravada antes da recepção ao Porto, em Alvalade, para as meias finais da Taça de Portugal. E por isso lhe pergunto, Ricardo, desde o início aqui de 2022 e sobretudo a partir do Clássico do Dragão, que os comandados de Ruben Amorim têm vindo a apresentar resultados que colocam em causa algumas das suas aspirações para esta época desportiva. Uma derrota pesada na primeira mão dos oitavos da Champions League e ainda um empate recente na Madeira. Acha que os conflitos fora das quatro linhas podem estar a passar para dentro de campo? Olha, eu acho que nós não podemos exigir ao Ruben Amorim que faça omeletes sem ovos, basicamente. Não quero com isto criticar a equipa de futebol de maneira nenhuma, porque como eu digo sempre, eu não comento jogadores de futebol do seu ponto de vista técnico ou do seu valor dentro de campo. Isso compete ao treinador e à equipe técnica fazer essa avaliação. Eu comento o que são os negócios de aquisição ou de venda, portanto, os negócios financeiros desses jogadores, que é uma coisa completamente diferente.
Se a Ruben Amorim não pode ganhar os jogos todos, não sei o que se passará. Há pessoas que dizem que teriam feito certas coisas de maneira diferente. Acho que temos que deixar Ruben Amorim trabalhar. Acho que esse também é um trabalho de um presidente e dos adeptos. E depois, no fim da época, criticá-lo nas suas opções e naquilo que foram as suas escolhas durante o campeonato. Também foram as escolhas dele que nos valeram o título de campeão nacional o ano passado. E acho que temos que aguardar. O Sporting continua na corrida ao título. E, portanto, acho que tudo o que seja pôr em causa a equipe, não, porque a equipe até está muito... Os sportinguistas estão unidos à volta daquela equipe, estão unidos à volta do seu treinador, e isso é o primeiro passo que há para que aquela equipa possa jogar melhor e para que o treinador e a equipa possam fazer o seu trabalho relaxados. E acho que a atitude não pode ser criticar ou elevar muitas expectativas, terá que ser uma atitude de apoio e no fim então fazer a avaliação. Já agora não resisto aqui a perguntar e a meter aqui foi licenciar alheio, chamamos assim, quando aqui se fala nos conflitos, o Ricardo enquanto candidato e portanto revê-se ou admite que a forma como lida com os rivais, e no caso aqui em concreto quem está a dar mais luta este ano é o Futebol Clube Porto, o seu posicionamento, a forma de lidar, digamos, porque há sempre aqui questões táticas, quase de geoestratégia, que infelizmente nos tempos atuais estão muito em corrente com a questão que se passa na Ucrânia, admite, ou seja, revê-se digamos, na posição e na forma como Frederico Varandas tem lidado com o seu homólogo do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, veria de outra forma, ou tentaria gerir eventualmente de outra forma este tipo de relações, que eventualmente, e a pergunta aqui que a Maria estava também a dizer, é se no fundo ao pormos a equipa na linha da frente, como aconteceu no final do jogo do Estádio do Dragão, se depois pode fazer, digamos, ricochete para com os próprios resultados desportivos. Olha, eu acho que todos os sportinguistas já devem ter percebido que a minha postura como presidente do Sporting Clube Portugal é uma postura menos belicista. Não quero com isto dizer que somos uns bananas e que vamos aturar tudo e que nos pisem, etc. Não, defenderemos sempre o Sporting Clube Portugal, obviamente, mas provavelmente nas instâncias próprias e de forma correta. Certamente comigo na presidência, e não posso deixar de dizer isto, o presidente Frederico Varandas, em relação a isso, não pode às segundas, quartas e sextas insultar e atacar presidentes de outros clubes e depois, às terças e quintas, fazer negócios com eles de jogadores com 11 milhões de euros, por exemplo. Acho que há aqui uma incoerência muito grande, até a nível de transparência. E dizer que ou se é uma coisa ou se é outra. Eu não tenho, por princípio, acordar de manhã e atacar as pessoas se isso não resultar em algum resultado, basicamente. Perdoem-me aqui o pleonasmo. Portanto, sim, nós temos adversários, não temos inimigos. Acho que todos nós agora estamos atentos àquilo que se está a passar na Rússia e na Ucrânia e toda a gente sabe que as guerras não levam a lado nenhum. E, portanto, é muito melhor construir pontes em vez de muros. Eu temo que se construa um muro, eventualmente, ali, algures naquela região de leste da Europa. E com a minha presidência eu tentarei sempre construir pontes e não muros. Não quer dizer com isso que não defenda o Sporting Clube Portugal de uma maneira forte, quando sentir que o Sporting Clube Portugal está a ser prejudicado. Agora, nós temos é que trabalhar nos centros, digamos, de poder do futebol nacional e nos centros de justiça do futebol nacional e até internacional. Temos que fomentar os nossos laços com essas instituições, não para fazer batota, porque o Sporting não faz batota, nós não queremos ser beneficiados, temos é que lutar por não ser prejudicados, porque o Sportingista só quer entrar em campo e ser tratado da mesma maneira que as outras equipes. Nós sabemos que o Sporting há muitos anos que joga num terreno inclinado, normalmente o terreno é sempre a subir para nós, não quero aqui também citar nomes e que categoria de pessoas e que instituições, ou quer que seja, porque como disse, isso não leva a lado nenhum. Acho que um trabalho feito desde o início,
junto dessas instituições, com pessoas colocadas lá, com algum poder e capacidade de influência também, etc., melhorará muito isso. Se conseguimos identificar, efetivamente, algumas ilegalidades, temos que as denunciar, sim senhor. Agora, a postura bélica contra outros clubes e presidentes, para mim, parece-me uma postura quase eleitoral e que depois até causa alguns problemas, posso lhe dizer. Ricardo, desculpe interrompê-lo. Nesse âmbito, Frederico Varandas e Miguel Braga, diretor de comunicação do clube, até foram por estes dias visados com um processo disciplinar do Conselho de Disciplina. É este tipo de problemas a que se refere e como é que vê esta situação? Ouça, se o Sporting tiver razão, deve sempre dizer a verdade e lutar por aquilo que são os seus direitos. Sempre, ok? Agora, tem que entender a forma. Eu, por exemplo, estive agora nos núcleos no Norte, núcleo de Matosinhos, por exemplo, onde eles próprios, ali, alguns sócios do núcleo, me transmitiram que depois do jogo com o Futebol Clube do Porto e depois daquilo que eles entenderam que teria sido tudo o que aconteceu pós-jogo do Futebol do Porto, que sofreram uma série de represálias no núcleo deles, nomeadamente tijolos que foram tirados às janelas, que partiram, etc. Isso é uma coisa que esses núcleos sofrem muito e, portanto, nós temos de ter cuidado também, porque nós representamos o Sporting, não é? E temos de ter cuidado com aquilo que são os nossos adeptos também, tudo aquilo que são os nossos sócios, temos que cuidar deles também e, portanto, temos que ser mais comedidos nas atitudes que tomamos quando estamos a representar o Sporting. Não estou com isto a dizer que, por exemplo, e filo imediatamente, que não estou solidário com o Presidente do Sporting Clube de Portugal naquilo que ele passou e naquilo que ele teve que enfrentar naquele momento, ou naqueles momentos. Nenhum Presidente do Sporting deve ter que passar por isso. Estou apenas a dizer que eu provavelmente geriria de forma diferente o tema. Vamos passar exatamente ao seu programa. Falo de um claro contentamento com o trabalho de Ruben Amorim, que até já chegou a referir agora nesta entrevista, mas que o futuro do Sporting sem o treinador deve ser preparado. E por isso lhe pergunto como, quais são as suas ideias para o fazer. Olha, sabe bem que houve os dois primeiros anos de mandato e depois houve o mandato a seguir a Ruben Amorim chegar. Os 2 primeiros anos de mandato, para mim, a nível de gestão e desportivos, foram um desastre. Para mim, ouça, e não é só para mim. Se lembrarem, em novembro, julgo eu, pai 2020, havia lenços brancos no estádio e havia manifestações de milhares de pessoas à porta do estádio. Portanto, era óbvio que os sportinguistas não estavam contentes com a performance de Frederico Varandas. Normalmente, os sportinguistas o que fazem é que se manifestam mais nos assuntos desportivos do que aqueles que são de gestão. E nessa altura não estavam, não é? O presidente entrou, despedimos Peseiro, tivemos 4 treinadores, até eventualmente chegámos a um Ruben Amorim, pelo meio tivemos tentativas de contratações e os treinadores não queriam vir treinar o Sporting. Pronto, cada um entenderá porquê e interpretará esse facto como quiser. Ruben Amorim chega ao Sporting, é uma lufada de ar fresco. Ruben Amorim, mas não vem só Ruben Amorim. Ruben Amorim tem uma equipa. Ruben Amorim tem uma boa relação com o Viana, que é logo um primeiro passo para as coisas poderem resultar, que é o entrosamento entre aquele que é o diretor do futebol, assim lhe chamam, creio eu, e Ruben Amorim. Mas traz consigo uns backups atrás dele. E Ruben Amorim, internamente no Sporting, não é só o treinador de futebol. É o treinador de futebol e é muitas outras coisas. É o comunicador, é o recrutador, é o presidente às vezes, porque é ele que dá a cara pelo clube. E por vezes não será demasiado. Exatamente, acho que íamos fazer a mesma pergunta. Pois, mas se calhar é um espaço que ele, como é um homem inteligente, acaba por ter que preencher, porque ele é muitas coisas do Sporting, exatamente. Pronto. E portanto, e depois as contratações que faz são cirúrgicas, têm corrido bem. E nos primeiros 2 anos sabemos que não correram bem. Houve ali um período de 2 anos que foram 30 e tal milhões de euros atirados à rua com os Bolazis e os Gezés e etc. que a direção do Sporting contratava os jogadores nessa altura. Agora deixou de contratar. Agora é Ruben Amorim contrato. Agora já não sei se será assim a 100% e por isso temo um bocadinho que possa estar a mudar outra vez no Sporting. Porque enquanto Ruben Amorim fez ele as contratações, fizemos bons negócios e fomos buscar jovens à formação de alto gabarito. Mas eu acho que tive o primeiro sinal quando no outro dia Ruben Amorim vem dizer a público que não lhe impingem jogadores. Todos nós sabemos isso. É verdade que sabemos isso. Sabemos o que é que foi a tentativa de contratação do Benfica e ele não aceita exatamente porque, tanto quanto me contam, não o querem deixar fazer o trabalho sozinho.
E, portanto, ele é um treinador que é conhecido porque quer fazer as coisas à maneira dele. Deixem-no trabalhar, ele fará e depois vamos avaliá-lo. Agora, quando ele vem publicamente dizer que não lhe impingiram a Slimani, para mim deixa-me um alerta. Okay? E quando vejo depois já outro tipo de contratações, nomeadamente esta de Ruben Vinagre, que é uma contratação completamente fora dos moldes daquelas que tinham sido vindo feitas, calculo eu, por Antero Henrique e por Raul Costa, que são pessoas que trabalham com o Ruben Amorim e que têm, nos relatórios e contas, têm operações de jogadores registadas nos relatórios no relatório e contas. Portanto, é toda uma equipa e é toda uma mudança, não é? Agora, quando vemos Ruben Vinagre, dizemos assim, espera aí, isto não é um jogador de 1 milhão, nem de 2, nem de 3, nem é um jogador com este salário ou outro. Ruben Vinagre, atenção, não estou a pô-lo em causa qualidade de jogador, se calhar é um grande jogador e se calhar Ruben Amorim vê nele um grande potencial, e se calhar é verdade, não é? Temos que acreditar no treinador. Como disse, eu só comento a parte do negócio em si. E quando eu vejo um jogador que foi comprado por 2,2 milhões de euros, Wolverhampton, compra por 2 milhões, vai para o Olympiacos, para a Grécia, e passa lá uma temporada que não corre assim tão bem, retorna. A seguir faz metade da temporada no Famalicão, corre melhor. Vem para o Sporting e havia uma cláusula qualquer que obrigava o Sporting a comprar, se qualificasse para a Liga dos Campeões, o que já, aliás, dava 9,6 milhões de euros, creio eu, de prémio, mas nós depois somos obrigados a adquirir Ruben Vinagre por 10 milhões de euros. Mas já agora diga uma coisa, enquanto Presidente, se lhe fosse proposto um negócio, digamos, do estilo Ruben Vinagre, sabemos que eventualmente, pronto, as coisas são válidas caso a caso, mas qual seria, num negócio, a minha pergunta é para tornar a coisa mais prática, num negócio estilo Ruben Vinagre, qual seria o seu esquema de raciocínio para aferirmos, eventualmente, qual a decisão que poderia tomar ou não? Ruben Vinagre está, e atenção que são palavras do atual presidente. Presidente. Estamos a falar do Ruben Vinagre? Certo. Ruben Vinagre, e de acordo com o que disse o atual Presidente... Não, porque até podemos incluir aqui a parte da forma como os passos têm vindo a ser divididos. Os passos, exatamente, até em termos genéricos, até porque está bem lembrado, porque até o próprio Marcos Edwards esteve aqui esta questão, e portanto a política dos passos partilhados, chamemos assim. Então vou responder de duas maneiras, ou vou dividir a pergunta em dois. Primeiro, Ruben Vinagre, e acho que esclarece um bocadinho quem nos estiver a ver. Ruben Vinagre é avaliado no Transfer Market, que é o site de referência, onde diz o Presidente do Sporting de Portugal que avalia o valor dos jogadores, palavras dele, não são minhas, ok? Ruben Vinagre está avaliado em 5 milhões de euros. Okay? Um jogador comprado por 2,2, que eu já expliquei. O Sporting é obrigado a comprar Ruben Vinagre 50% do passe por 10 milhões de euros, quer dizer que o avalia em 20 milhões de euros. Ora, um jogador que está avaliado no Transfer Market por 5 milhões e que é comprado com uma avaliação de 20 milhões, como lhe digo, esta aposta neste negócio, do seu ponto de vista só do negócio, é uma aposta muito má. Muito má. Relativamente aos 50% dos passes, os 75%, alguns, e os outros é dos 70% e etc. Pois, eu entendo que os passes possam não ser adquiridos na totalidade, porque isso pode ter a ver com negócios, triangulações de negócios que até permitam captar dinheiro de um investidor qualquer que naquele momento possa querer financiar a aquisição daquele jogador. O Sporting não tem o dinheiro todo para o financiar, ele pode ser útil, não tem um custo salarial muito alto, imagino, e entende essas opções das percentagens do espaço. É óbvio que o jogador, quando está ali, está a utilizar a montra Sporting para sofrer mais-valias, e essa mais-valia depois terá que ser dividida com outros se a intenção for vendê-lo. Não é? Pronto, porque podemos adquirir um jogador 50% do passe ou 30% do passe e tê-lo, e até porque sabemos que não o vamos conseguir vender, não é? Portanto, certo. Até se calhar é melhor adquirir só uma percentagem menor. Portanto, essa é a minha questão, ou seja, agora, este tipo de operação, já Ruben Vinagre, e com montantes mais avultados, já me começa a chamar a atenção, a dizer assim, será que estamos de volta ao tempo das contratações de há 2 anos atrás? E porque são montantes diferentes dos de Antero Henrique e de Raul Costa, são outro tipo de jogadores. E, portanto, é óbvio que há aqui outra pessoa envolvida, não é? Parece-me óbvio que haverá aqui outra pessoa envolvida e outro tipo de negócios. Negócios esses que, na minha opinião, normalmente não são muito benéficos para o Sporting, ou podem ser benéficos para o Sporting, mas também são muito benéficos para outros. Não resisto, e até porque foi mencionado, isso era uma pergunta que tínhamos à frente, e os sportinguistas têm sempre presente o nome e a figura
se for eleito, qual será o seu relacionamento com Jorge Mendes, que é tido, ou pelo menos tem uma imagem, digamos, de todo poderoso a nível de gestão dos jogadores e agenciamento dos jogadores? O meu posicionamento perante Jorge Mendes será exatamente igual a qualquer outro agente de futebol. Agora, será exatamente igual. Todos os agentes que queiram trabalhar com o Sporting são bem-vindos. Desde que os negócios sejam benéficos para o Sporting e que não tenhamos que andar a fazer negócios que no fim, não só desse, mas depois de uma série de outros, tenham que ser utilizados outras compras ou outros negócios para compensar negócios anteriores que possam ter corrido mal, não para o Sporting, mas até para o próprio agente. E, portanto, nós temos aqui negócios. Rui Patrício, veja as comissões de Rui Patrício, veja como é que o negócio de Rui Patrício foi feito. Rui Patrício é um grande guarda-redes, atenção, eu não tenho guarda-redes da seleção, portanto dispensa apresentações. Agora, o tipo de negócio que o Sporting faz com o Rui Patrício eu não gosto. O tipo de negócio que o Sporting fez com o Ruben Vinagre eu não gosto. Gosto mais dos negócios que o Sporting tem feito com os jogadores que têm vindo pelo Antero Henrique e pelo Raul Costa. Agora, sei uma coisa, quando falou da preparação do Sporting, o Ruben Amorim traz uma máquina inteira, substitui quase uma máquina que existe ali no Departamento Profissional de Futebol, e o que eu quero saber é se quando o Ruben Amorim se for embora, porque ele há de ir embora um dia, não é? Quando ele se for embora, ou vamos efetivamente voltar à máquina que tínhamos antes, ele deixa aqui um vazio gigante, porque não é só um treinador que se vai embora. É uma estrutura praticamente inteira que se vai embora. E eu quero saber se voltamos àqueles tempos em que não tínhamos bons resultados desportivos, não tínhamos bons resultados financeiros. E atenção, Ruben Amorim, por ser um treinador brilhante, isto é como tudo, a bola entra ou não entra. E Ruben Amorim não quer dizer que por termos Ruben Amorim vamos ganhar sempre, não é? Porque, como eu lhe disse há bocado, existem as limitações, por exemplo, dos campos inclinados, não é? Que temos assistido bastante, não só nos nossos jogos, mas noutros jogos. E, portanto, temos que lutar contra isso. Só antes de fecharmos aqui a fase do futebol, já referi alguma vez que não tem intenção de mexer nos lugares de Ruben Amorim e de Hugo Viana. Apesar disso, no debate entre os candidatos, revelou que terá um homem forte no futebol. Por isso lhe pergunto qual será o papel deste homem forte, até para os sportinguistas saberem o que é que podem contar. Olha, eu sou candidato a presidente do Sporting Clube Portugal. Não sou candidato nem a treinador, nem a diretor desportivo, nem a recrutador, nada disso. Eu sou candidato ao Sporting Clube Portugal, que é uma entidade gigante, que tem uma SAD, não é? Tem a maioria de uma SAD, e que terá pouco tempo para tudo aquilo que o Sporting tem que fazer e tem que desenvolver, nomeadamente, se virem o meu projeto de candidatura, há muita coisa que nós temos que fazer. Portanto, entendo que tenho que ter um homem muito forte no futebol, alguém a quem eu possa quase, não vou dizer deixar o futebol entregue, obviamente trabalharemos em conjunto, mas terá que ser uma pessoa muito forte. Eu também sou uma pessoa do desporto, pratiquei desporto de alta competição durante muitos anos, estive em universidades top dos Estados Unidos, assisti a muita coisa em desporto, e portanto tenho alguma experiência em desporto, e posso lhe dizer o seguinte: muitas vezes no desporto não é termos o melhor daqui ou naquela posição ou na outra, são aquela equipa que melhor se entrosa uma com a outra. Todos percebemos que Ruben Amorim tem uma boa relação com o Viana, portanto seria uma loucura eu chegar ao Sporting, até porque Ruben Amorim se calhar não se sentiria confortável com isso, não é? Portanto, e dizer assim: olha, meus senhores, eu entrei agora aqui, é tudo para mudar, olha, o Ruben Amorim vai para a rua, o Ruben Amorim não, desculpem, o Hugo Viana vai para a rua, o Hugo Amorim tem que falar com esta pessoa que não conhece, que eu quero trazer aqui, etc. Portanto, quer dizer, isto são atitudes que em desporto não caem bem. As relações são muito importantes. Portanto, nós temos que entrar no Sporting, temos que avaliar esta relação, as necessidades que Ruben Amorim tem e as necessidades que são supridas por Hugo Viana, e depois temos que entender o que é que podemos mudar para que até esse departamento desportivo funcione melhor e consiga funcionar com cargos bem atribuídos e responsabilidades bem definidas, para que, se amanhã um deles tiver que sair, nós possamos substituir só aquela peça, mas a maquinaria está lá, basicamente. Portanto, um homem forte de futebol será alguém, obviamente, a que eu darei responsabilidade no futebol para ser um elo direto de comunicação comigo. E agora, sendo porém que
Se Ruben Amorim viesse ter comigo e me dissesse que queria um jogador Ruben Vinagre, provavelmente, eu também podia dizer que queria o Ronaldo, também podia dizer que queria o Messi, não é? O Pogba, o Bruno Fernandes, podia, mas eu provavelmente teria que dizer a Ruben Amorim, Ruben, eu percebo que queira um jogador com essas características, mas o Sporting não o pode pagar, esse negócio é ruinoso, temos que encontrar outros parecidos que sejam viáveis financeiramente. E nessa parte eu estarei muito em contacto com o diretor financeiro, para evitar, o diretor de futebol, para evitar que se cometam erros de contratações lesivas para o Sporting, ou para a SAD do Sporting. Aliás, essa ressalva eu gosto de fazer. Muitas vezes nós falamos Sporting, SAD e não diferenciamos, mas acho que toda a gente lá em casa percebe que existe um Sporting Clube Portugal, que é dono de 62% de uma SAD e que controla a SAD e decide tudo o que a SAD vai fazer nas assembleias da SAD. E, portanto, se às vezes eu não diferencio uma coisa e outra, acho que todos são inteligentes o suficiente para perceber isso e não me vão acusar de, mas ele disse isto no clube e depois não disse isto na SAD e confundiu. Não, eu não confundo nada. Eu tenho a perfeita noção de como é que as coisas funcionam, é só porque é mais fácil. Passando aqui para as finanças e reestruturação financeira, que tem vindo a falar bastante, que é um dos temas quentes destas eleições, e até mesmo, claro, as VMOCs. Já tornou bem claro que o objetivo passa por recomprar as mesmas, e tem vindo a público notícias sobre um investidor da Suíça pronto a injetar entre 150 a 200 milhões de euros para uma reestruturação financeira. De que forma pode tranquilizar os sportinguistas quanto a este ponto? Em primeiro lugar, deixe-me corrigir as suas palavras na forma como as disse. Eu não tenho um investidor da Suíça. Eu tenho uma carreira no campo das finanças, no campo dos negócios internacionais e, portanto, que ao longo do tempo conquistei pessoas, conquistei relações e pessoas, até através dos negócios em que estive envolvido e dos projetos que estive envolvido, que têm confiança na minha capacidade para avaliar a mais-valia de um negócio e a gestão desse negócio. E, portanto, eu sou administrador, CEO de algumas empresas, sou presidente da Associação de Pádel também, que é talvez a instituição mais pequena, mas com muito valor no meu coração, obviamente, a que presido, ou que estou a gerir, ou etc. E o que eu digo é que essas pessoas, certamente, comigo, à frente de um projeto Sporting, provavelmente teriam a confiança para investir no Sporting, porque eu teria a capacidade de lhes explicar como é que o investimento e a cooperação e a parceria que eles fariam com o Sporting também seria rentável para eles. Mas para ser rentável para eles, primeiro tem que ser rentável para o Sporting, ok? E, portanto, o que eu digo é a minha capacidade de influenciar pessoas com acesso a dinheiro e a relações internacionais ao mais alto nível que poderiam vir ser um parceiro do Sporting. E, portanto, o que eu digo é que eu não teria dificuldade em levantar entre 150 a 200 milhões de euros para fazer face àquilo que são as necessidades do Sporting rapidamente, nomeadamente o problema das VMOCs, que eu quero resolver imediatamente, o problema dos incumprimentos de alguma dívida a curto prazo, e alguns credores que nos acusam de nós não pagarmos, a própria UEFA, de acordo com algumas notícias que foram veiculadas nos mídias, não é? E depois o juro alto que este Conselho Diretivo não tem sido capaz de baixar. O Sporting financia-se a um juro mais alto do que os seus diretos concorrentes e, portanto, isso tem um custo, um serviço de dívida mais alto. O Sporting já teve, durante alguns anos, ou algum ano pelo menos, chegou a ter 16 milhões de euros de serviço de dívida. Pagou juros, só juros, 16 milhões de euros. Ora, eu não me importo nada com o passivo, e por isso não estou de acordo com esta estratégia que o Sporting tem vindo a adotar, e que vemos na evolução das contas, que é diminuir o passivo a longo prazo e transformá-lo em passivo a curto prazo, ok? E, portanto, isso para mim é um erro, até porque o passivo a longo prazo, tanto quanto eu tenho conhecimento e com aquilo que é revelado, atenção, o passivo a longo prazo, nomeadamente na banca, não tem um juro assim tão alto. E, portanto, estar a trocar esse passivo para passivo a curto prazo, porque precisamos de necessidades de tesouraria, por exemplo, não é? É hipotecar ainda mais, é fazer maior a bola de neve do juro. Sendo que, em sentido lato, digamos, a taxa de juro corresponde à percepção de risco que as pessoas ou o mercado tem de uma instituição, acredita, ou seja, que o Sporting é ainda percebido, mesmo apesar de ter sido campeão, continua a ser percebido como um maior risco
do que os seus concorrentes. Então, ouça, eu só posso falar com aquilo que é evidente. A banca não financia o Sporting. O Sporting e as outras equipas. A banca já não quer nada com o futebol. E eu entendo porque, ouça, se o futebol não paga, não é? E a banca só tem problemas com o futebol, não financia. E a banca, normalmente, é aquela entidade que financia mais barato. Normalmente pede garantias, não é? E depois financia mais barato em termos de juro. Porque normalmente tem algum tipo de garantias acoplado e não faz negócios sem garantias. Depois temos os fundos, que vêm a seguir, que não conseguimos ir à banca, vamos aos fundos. Que alguns até chamam os fundos abutre, não é? Que vêm. E porquê? Porque normalmente pedem garantias, mas cobram juros mais altos. E depois, quando os juros começam a tornar proibitivos junto desses fundos, o que é que nós fazemos? Apelamos ao coração dos nossos adeptos. E dizemos, vamos emitir obrigações. Okay? Porque a obrigação não é nada mais do que pedir dinheiro emprestado a um adepto, para o adepto poder fazer face, ou para o clube poder fazer face às necessidades correntes de tesouraria, basicamente, porque é dinheiro que tem que entrar para a gente pagar alguma coisa já. Pronto. E que não tem, senão não emitia a obrigação. Quando o Sporting emite uma obrigação, como emitiu agora, a 5,25, mais uma vez, emite uma obrigação um juro mais alto do que os nossos diretos concorrentes. Paga mais, tem que pagar mais. Porquê é que tem que pagar mais? Normalmente o cupão da obrigação, portanto o juro que ela paga, reflete, digamos, eu não quero estar aqui muito técnico, mas reflete, podemos interpretar por duas coisas, que é ou o risco de incumprimento ou aquilo que o investidor quer de retorno. Pronto, ok? Mais ou menos anda por aí. E, portanto, se o Sporting emite uma obrigação a valor mais alto, é porque tem mais risco. É porque o investidor exige um juro mais alto, porque entende que tem que ser melhor remunerado, basicamente. Portanto, não há dúvida que o Sporting se financia a um juro mais alto. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que os mercados não têm tanta confiança no Sporting como têm noutras entidades. Pronto. E porquê que não têm tanta confiança no Sporting? Porque olham para os relatórios e contas e, ao contrário do que aí discordo do presidente Dr. Frederico Varandas, quando vai à televisão, ao único debate a que ele aceitou ir, quando diz que está tudo bem. Está tudo bem. Então, mas se o mercado diz, não, nós exigimos um juro mais alto ao Sporting, e se temos o auditor das contas, que diz que o Sporting tem um Está preocupado com essas ressalvas que vão aparecendo pelo auditor nos relatórios e contas? Então não estou. Cada vez elas são mais gravosas. Reparar, o Presidente Frederico diz, mas quando é que o Sporting não teve esse... É verdade. Mas repare no que está escrito, não é? Quando era a Price, a PwC, e quando agora é a Ernst Young. Repare na diferença do que está escrito. E mesmo ontem que saíram, eu não tive a ocasião ainda de examinar as contas do Sporting a fundo, estas deste semestre, mas o que eu digo é o seguinte, mesmo ontem, e agora deixo aqui uma coisa clara, já ouvi rumores que as contas foram apresentadas com resultados positivos, foi uma manobra eleitoral, eu não estou de acordo com isso, e aí não entro nessas divagações, porque as contas têm que ser apresentadas até o último dia do segundo mês após esse exercício, e portanto acho que não há aqui nenhuma manobra eleitoral, e faça-se justiça ao Dr. Frederico Varandas também, que, como eu disse, não estou aqui para atacar ninguém, estou aqui para manifestar a minha diferença de opinião dele em alguns assuntos. Portanto, se reparar nestas contas que saem agora, que eu não tive a oportunidade de analisar, mas analisei duas coisas. Resultados positivos de, creio que são 9 milhões de euros, ou por aí, mas, se for lá a uma das últimas páginas, relatório do auditor, verificará que, apesar disso, o auditor mantém as suas ressalvas em relação à capacidade do Sporting cumprir as suas obrigações. Está lá igual, chapadinho. E, portanto, quando nós temos um auditor, e temos depois o Conselho Fiscal, que também está de acordo com a avaliação que o auditor faz. Não é só... Estamos perante gente que eu acho que é gente séria, atenção, porque o momento que se vive no Sporting, e são empresas contratadas, e às vezes algumas não são tão sérias, e eu aí louvo a seriedade desta empresa, mas o que é certo é que o Sporting continua neste risco. Por mais que se diga que vamos receber, e fizemos, e aconteceu, as pessoas em finanças, contabilidade financeira, ou quer, analisam os números ali no papel. Não analisam os sonhos de que vamos fazer assim, mas isto agora vai ser, e a liga, e o jogador vai render, e etc. Só rende quando rende, não é? Só quando ali está a demonstrar. Os números são frios. Os números são frios. Eu até, numa Assembleia Geral da SAD, numa troca de palavras com o administrador financeiro,
até acabei por lhe dizer, isso é uma realidade muito bonita, etc., mas isto aqui não é filosofia nem psicologia, não é? Isto é finanças, é matemática. E todas as pessoas sabem que matemática é uma ciência muito exata, não é? É o que está ali. E o que ali está, neste momento, não é bom. E não é bom, tanto que o próprio auditor o diz. Portanto, não sou eu que estou a dizer, é o auditor. Eu posso explicar o que ali está. Agora, os sportinguistas terão que entender estas mensagens e, ao fim e ao cabo, não ficarem só a pensar que amanhã podem ser campeões, mas que no dia a seguir se calhar fecham a porta, não é? É isto. Ricardo, agora sobre a maioria da SAD, também tem sido um dos temas quentes neste Sporting. Tornou claro que consigo o Sporting nunca ficará sem a mesma. Além do Sporting, a Oldime e a Oliva de Esportes são acionistas classificados do Sporting SAD. Pretende reforçar esse relacionamento com os mesmos ou arranjar outro tipo de parceiros? Não, eu sou da opinião que temos que manter uma boa relação com todos os investidores do Sporting. Mais uma vez, volto a dizer, apelar aqui à união entre todos os sportinguistas, todos aqueles que são acionistas da SAD, deveria existir uma boa relação. Porque o mais fácil é entrar em desacordo numa mesa de negociações, levantarmos e abandonarmos as negociações. Claro. Isso é o mais fácil, todos os gestores conseguem fazer isso. Poucos gestores conseguem lá ficar até chegarmos a um acordo, não é? Encontrar pontos de entendimento para continuar e ter boas relações. E eu tentarei sempre fazer isso. O meu plano das MOCs é um plano, obviamente, que e atenção que há aqui coisas que têm a ver também com a área jurídica, não é só a área financeira. Eu quero deixar aqui esta ressalva, que é, há aqui coisas que eu estou a tomar como vão ser feitas, mas que implicarão muito apoio de juristas, contabilistas, financeiros, etc. Que é, eu proponho comprar as MOCs imediatamente. Lá está, temos um investidor, um grupo de investidores, o que quer seja, que seja atrativo também para eles estarem, não virem só como investidores, mas estarem também na área do desporto, e o desporto ser uma área que eles gostem, etc., e onde possam vir a ter outro tipo de interesse, etc. E estes senhores que metem, vamos imaginar, 200 milhões de euros aqui, que trazem 200 milhões de euros de investimento, o que eu concordo com eles, faço uma triangulação com eles, em que eu lhes digo, olha, são 200 milhões, e eu vou usar 40 imediatamente para adquirir as VMOCs. Quando eu adquiro as VMOCs, que são 135 milhões, eu vou ficar dono das 42 milhões que tenho hoje em dia e mais 135 milhões, porque elas vão deixar de ser 67 milhões, vão passar a ser 67 mais 135, 202 milhões. Pronto. Portanto, eu vou ficar com 88% das ações. Pronto, era isso que eu ia perguntar, SAD. Que é mais facilmente entendível pelas pessoas que... Ficamos com 88%, tem toda a razão. Pronto. Com essa compra ficamos com 88% das ações. O Sporting não precisa ter 88% das ações da SAD, porque vive hoje com 62% das ações da SAD e vive bem porque controla a SAD completamente. Faz o que os sócios são quem decide o que se passa na SAD. Talvez não, porque há uma série de decisões na SAD que não são chamados a opinar e que tenho a certeza que em algumas os sócios opinariam de maneira diferente. Mas é o que temos, foi uma mesa da Assembleia Geral que tivemos que, infelizmente, não houve uma proposta de sócios. Não resisto a perguntar-lhe, esse modelo de governance, chamemos assim, que transvasa do clube para a SAD, poderá ser aperfeiçoado caso... tentará, de alguma forma, junto dos sócios, alguma proposta de aperfeiçoar esse modelo de governance clube-SAD? Tentarei e tenho no meu programa, porque primeiro quer separar os órgãos, quer que eles sejam eleitos separadamente, o que será mais difícil haver relações tão próximas. Elas têm que ser próximas e boas, mas será mais difícil que uns órgãos influenciem outros órgãos de alguma maneira. E daí quero deixar as eleições a uma proposta estatutária, que é separar esses órgãos. Pronto. Porque a mesa da Assembleia Geral, durante este mandato, se reparar, não colocou à votação dos sócios nenhuma proposta dos sócios. Ou seja, houve diversas propostas de sócios houve pedidos para serem incluídas nas Assembleias Gerais e não houve nenhuma a ser incluída. Eu, nomeadamente, fui signatário de uma delas, que era a alteração do artigo 49, a coisa mais simples do mundo, e até hoje está metida na gaveta. Não foi rejeitada como as outras 10 ou 11 que eu tenho conhecimento, mas porque não podia, porque cumpriu todos os trâmites, e portanto foi simplesmente posta numa gaveta, porque se calhar não era, não sei, não vou dizer porque é que foi ou porque é que não foi,
Não concordo com esse modelo de gestão. E concordo que, uma vez que o clube é o maior acionista da SAD, acho que há certo tipo de decisões que obviamente não influenciem de maneira negativa a celeridade das decisões que têm que se tomar na SAD, porque é preciso ter uma gestão corrente das coisas, mas aquelas que são de extrema importância devem ser colocadas à votação dos sócios, ou numa Assembleia Geral de Aprovação do Orçamento, por exemplo, ou numa Assembleia Geral de Aprovação de Contas. Portanto, sobretudo depreendo, digamos, linhas estratégicas que o clube queira que sejam implementadas na SAD. Exatamente. Portanto, voltando agora aqui à SAD, e, portanto, obviamente que este meu plano tem que ser aprovado pelos sócios do Sporting. Eu não posso dizer, vou agora aqui buscar 200 milhões, vou comprar as MOCs, vou não sei o quê. Portanto, os sócios terão que ser os primeiros a dizer, sim senhor, estamos de acordo com isto, este plano é bom, queremos prosseguir assim. Continuando, nós adquirimos as MOCs, ficamos com 88% das ações e dizemos assim, muito bem, este parceiro que aqui nos emprestou este dinheiro, a um juro mais baixo do que aquele que nós pagamos aos 50 e tal, ou 30 e tal, ou 80 e tal credores do Sporting, não é? E nós vamos utilizar esse dinheiro para comprar as MOCs e vamos utilizar esse dinheiro para pagar algum deste passivo a curto prazo, que é o passivo que tem juros mais altos, não é? Vamos fazer uma troca de passivo. Eu não vou aumentar o passivo com este dinheiro. Eu vou trocar passivo. Eu vou trocar passivo que custa um juro alto ao Sporting por um passivo que custa um juro mais baixo. É por isso que entra este dinheiro. Não é um aumento, o Sporting não vai ter um passivo maior de 200 milhões de euros, nem pensar. Porque se reparar, não é? Nós metemos aqui 200 milhões, compramos as MOCs, não é? E agora temos uma SAD diferente, com outro tipo de ações, com outro valor, etc. Não aumenta necessariamente o passivo. Agora, depois disso, repare que eu sou capaz de vender 25% das ações, fico com 1% a mais do que tenho hoje, fico com 63% ainda das ações, portanto o Sporting fica dono de 63% da SAD, mas eu vendo uma posição de algum peso a estes senhores, em troca de algum do financiamento que eles nos deram. E, portanto, em vez de eu lhes ficar a dever 200 euros, vamos supor que eu consigo valorizar esta posição de 25%, com assento, colocar aqui algum goodwill, saber que eles são importantes para o Sporting e dão importância ao Sporting e que são 100 milhões de euros. Vamos fazer para isto ser mais simples. Ou seja, eu já só devo 100 milhões de euros a estes senhores. Mas tenho 160 ainda. E com estes 160, lá está. Vou pagar a todos os credores que têm juro alto ou que estejam em cumprimento, vou cumprir as obrigações, o cupão das obrigações e o valor face no fim, quando elas terminam, etc, etc, etc. E vou ficar aqui com um pequeno, não é tão pequeno, um balão de oxigênio para poder gerir o Sporting descansadamente e não ter que fazer mais antecipação de receitas. Okay? Que é uma das coisas que também me preocupa muito. Se não fazemos isto é uma triangulação de interesses, não é? Agora, o de facto lá temos passivo a longo prazo, que seja a um juro baixo, não me preocupa nada. Todas as empresas têm passivo. Aliás, até é bom ter passivo. Até podemos retirar daí benefícios a nível de impostos que nos fazem até ganhar dinheiro por ter esse passivo. Okay? Também não vou explicar isso muito bem, mas isso acontece. Pronto. Depois, perigos. Se isto não for feito imediatamente. O contrato dos direitos televisivos da NOS acaba no dia 1 de julho, creio eu, de 2028. Se já temos receitas antecipadas de 3 anos, eu vou continuar a bater nos 3 anos, porque foi isso que foi medido pelo Administrador Financeiro na última SAD. Ele não me disse 3 anos, disse 2 anos e muito, ou já não me recordo a palavra, deixou a ideia que seria 2 anos perto de 3, ok? Portanto, eu vou fazer contas a 3. Depois, se for a 2, não há problema nenhum, que a gente altera. O que acontece? Se esse é o fim do contrato e nós já antecipámos 3 anos de receitas, quer dizer que 2027, 2028, 2026, 27, 2025, 26, não vai haver receitas da NOS. Portanto, quem entrar no Sporting em 2026 não vai ter receitas da NOS e vai ter que gerir sem essa entrada de dinheiro. Okay? Não vai, já foram. Portanto, o que é que também isso quer dizer? Que a última vez que recebemos dinheiro da NOS é no dia 1 de julho de 2024, respeitando aos direitos televisivos... Ou seja, não são daqui a 2 anos. Respeitando aos direitos televisivos de 2024, 2025. Atenção. Mas se reparar, as MOCs neste momento, elas convertem em dezembro de 2026. Portanto, repare nisto. 2025 não vamos ter uma entrada de 50, mais ou menos, 50 milhões de euros da NOS. 2026 também não. Okay? E no fim do ano vamos ter que arranjar 40 milhões para comprar as MOCs. Senão perdemos a maioria da SAD. Okay? São 140 milhões. Eu quero saber onde é que o Sporting vai buscar estes 140 milhões. Se esta aposta, se calhar que vamos vender uma data de jogadores, vamos ficar desfalcados a nível da equipa para resolver este problema, o que é que estamos a fazer para o resolver? Como não, uma das últimas assembleias da SAD, eu fiz esta pergunta.
sobre como é que o Sporting pretende resolver os seus problemas financeiros e tesouraria, etc. E responderam-me que ou vendemos jogadores ou antecipamos receitas, mas vai deixar de haver antecipação dos Ou seja, o que nos está aqui a transmitir é que, digamos, que o grande ponto de decisão que está a ocorrer a nível temporal está já aí ao virar da esquina em 2024. É verdade. E o que eu temo é que em 2024, quando a situação se torne completamente negra, eu quero ver quem é que vai salvar o Sporting nessa altura. Não é? Peço desculpa, só para terminar aqui a questão, que também ainda temos que cobrir outros temas. Com a questão da venda das VMOC, tem ideia, ou seja, enfim, em negócios logo não se pode dizer coisa, mas tem ideia de vender ou de promover a entrada de um acionista de referência com esses 25% de ações que eventualmente apontaria a vender, ou não? Não. Tenho ideia que entrem pessoas, como eu disse, que sejam boas para o Sporting. E, obviamente, para fazer esta triangulação e para valorizar mais essa posição de 25%, os investidores, ou as pessoas que têm essa capacidade financeira, provavelmente terão que ser as mesmas que depois vão comprar a percentagem das VMOCs. Portanto, há aqui uma triangulação de interesses que é boa para o Sporting e depois há de ser boa para eles também, porque não pode ser só boa para o Sporting. Portanto, temos aqui muitas preocupações e por isso é que eu digo, este mandato, este Conselho Diretivo que vai ser eleito agora é capaz de ser o último Conselho Diretivo que será eleito nos moldes como têm sido sempre eleitos. Porque o Sporting, quando chegar a 2026, pode estar numa situação que já não nos permita fazer este tipo de correções ou ter este tipo de soluções. Porque cada vez que o Sporting apresenta resultados negativos ou notícias nos jornais que não pagou ou que deve a este ou ao outro ou que se financia a juro alto, a credibilidade do Sporting junto de outros investidores diminui. Daí considerar que este é um dos mandatos mais importantes da história do Sporting. É o mandato mais importante para mim, porque é sempre, o presente é sempre o mais importante, claro. É aquilo que a gente pode fazer alguma coisa. O do passado foi importante, mas já não podemos fazer nada, podemos gerir para o futuro. E, portanto, isso é muito importante e eu tenho-me batido muito por isso e continuarei a bater-me por esse tema, porque efetivamente a situação é perigosa. Agora, se os sócios estão inebriados por aquilo que são os resultados desportivos ou que foram o ano passado, relembro que nós também tivemos 18 anos sem ganhar, fomos campeões em 99 e em 2001 e depois voltámos a estar 19 anos. E porquê? Porque para haver consistência desportiva é preciso haver sustentabilidade financeira. E eu, com o meu plano, é isso que eu quero fazer. Eu não quero cortar despesas, eu quero aumentar as vendas. Eu quero que o orçamento do Sporting cresça cada ano. Que é para nós nos podermos bater com as equipas internacionais, não sermos só os campeões de Portugal, não é? Claro, não é só pagar as dívidas em cumprimento, é manter o Sporting num patamar que lhe permita dar continuidade e aumentar. E aumentar o Sporting em termos de grandeza e em termos de capacidade de competição, porque se nós, obviamente, com todo o respeito pelos jogadores que o Sporting tem, como disse, respeito e não comento os jogadores tecnicamente, mas até já ouvimos Ruben Amorim a comentar daquela maneira que ele tão inteligentemente faz, que havia outros fatores que no Sporting que às vezes dificultavam as coisas. Pronto. E o que quer dizer? Ele não pode bater-se com uma equipa que valha 200 milhões ou que valha o que quer que seja, que também não vale os 260 e tal milhões que o presidente Frederico Varandas disse que valia, porque esqueceu-se de retirar o valor exatamente percentual dos passos dos jogadores e, portanto, pôs-lhes o valor, nomeadamente no caso do Ruben Vinagre, por exemplo, provavelmente terá posto como se ele valesse 20 milhões, mas o Sporting não é dono dos 20 milhões, é só dono de 10. Portanto, temos que fazer essa redução nesse plantel, que ele diz que é o plantel mais valioso do Sporting em todos os tempos, que também não é bem verdade aquilo que ele disse, mas tenho a certeza que se o Ruben Amorim tiver um plantel que valha 500 milhões, isso quer dizer que é uma equipa com outra capacidade para se defrontar com plantéis que a gente sabe que é muito difícil. Nós somos heróis, batemos muito bem, comemos a relva hoje em dia, a equipe está motivada, está ali com o seu treinador, os sportinguistas estão com o seu treinador, estão com o Sporting Clube Portugal. Agora, o Sporting Clube Portugal já existia há 116 anos, vai continuar a existir, os presidentes dos conselhos ativos vão, e o Sporting continua. E Ruben Amorim é empregado do Sporting Clube Portugal. E, portanto, continuará a ser empregado do Sporting Clube Portugal desde que o Sporting Clube Portugal continue. Se ele efetivamente disser que não quer continuar porque a direção foi trocada, é uma prerrogativa dele, não é nossa. Terá também que arcar com as consequências disso, porque os contratos existem para ambas as partes, correto? Portanto,
nós queremos Ruben Amorim, entendemos que Ruben Amorim é muito bom, mas Ruben Amorim e os outros todos são empregados do Sporting e continuarão no Sporting. E essa parte de treinador é aquele treinador. Não há, porque é um treinador que tem a ver com o ADN do Sporting, tem a ver com aquilo que nós pensamos para o futebol do Sporting. Agora, temos que livrar um bocadinho Ruben Amorim de uma série de tarefas que ele tem e que não são do foro do treinador. Nós temos que arranjar pessoas que sejam compatíveis com o treinador para que a fórmula funcione. Ricardo, sobre ADN Sporting, temos claras modalidades que fazem parte intrínseca daquilo que é o Sporting Clube Portugal. No seu programa, defende o investimento das mesmas para que elas possam ser competitivas e aportar títulos ao clube e ainda apostar na formação das modalidades de alta competição à mesma escala do futebol. É aqui que se enquadra a criação da Cidade do Desporto. É, a Cidade do Desporto não é novidade nenhuma, não é nenhum golpe de gênio, não é? É simplesmente querer colocar no mesmo local para criar sinergias entre todos os meios que são alocados a essa formação. Tem matéria financeira e de custos e, mais uma vez, é uma triangulação de vários intervenientes. Não é por isso simplesmente vamos fazer a Cidade do Desporto. Não. Temos uma academia que é longe. No desporto, quando nós queremos criar atletas, a coisa mais importante são as bases. Okay? As bases, o número de pessoas que jogam e que querem e que participam. E ouça, toda a gente gosta de futebol, por exemplo, em Portugal, e há muita gente que gosta de outras modalidades, são muitos. Se nós tornarmos fácil o acesso a todos esses jovens num local onde todos podem ir, que tem um autocarro à porta, um metro à porta, um barco à porta, o que quer que seja, e que podem lá chegar e propor-se a fazer parte daquilo, vamos ter muito maior escolha do que teremos em Alcochete, por exemplo, porque é lá longe, leva horas, não é? Podemos criar os transportes que está bem, mas só vamos transportar já aqueles eleitos. O nosso processo de seleção, de captação, é um processo mais pobre, não temos escolha de tantos, não é? Portanto, esta Cidade do Desporto pretende primeiro abraçar todos, inclusivamente uma parte social, que temos que fazer também com esse município, provavelmente, porque é boa, porque o Sporting também é um clube solidário e que apoia essas causas, faz parte do seu ADN também, e temos que ajudar. A marca Sporting pode ajudar muito pessoas menos favorecidas, e o Sporting também, eu acho que tem uma obrigação também de o fazer. Já tem em shortlist algum dos municípios onde eventualmente poderá ser feita, ou haver condições para fazer a Cidade do Desporto? Tenho. Posso dizer que é um município a 10 minutos de Lisboa. Se olhar para os que existem, aqueles que têm realmente espaço ainda para poder alocar um projeto desta dimensão, não é muito difícil, só há 2, eu creio que Oeiras e Loures. Tenho ouvido aí pessoas dizer Odivelas, eu até me rio um bocado e digo, pois, Odivelas, mas Odivelas não há lá nenhum sítio que tenha pelo menos 20 hectares para nós fazermos uma coisa destas. Portanto, eu julgo que só em Loures ou em Oeiras é que poderia haver. Obviamente já houve conversações com algum desses municípios, não é? Para aferir o espaço que poderia haver e o interesse que poderia haver, e é óbvio que também para um município é importante e gosta de ter um projeto desse no seu município, porque isto é uma cidade de desporto que há de ser uma referência do desporto não só nacional como mundial, e isso também nos municípios que estão interessados em captação de investimento estrangeiro e desenvolvimento de infraestruturas e etc, é um bom cartão de visita, e é um cartão que mostra o que se faz ali. E, portanto, este negócio não será todo pago pelo Sporting. Este negócio, mais uma vez, tem parte do capital que será pago pelo Sporting, parte do capital que haverá uma contribuição do município, certamente, para um projeto destes, porque o município terá que estar pronto a apoiar um projeto destes, parte do capital que será por filantropos, aqueles beneméritos que existem, que apoiam este tipo também de causas, este tipo de iniciativas que pode abraçar muitos jovens e ajudá-los também, não a ser todos campeões, porque não podem ser todos só ganha um, mas a formar atletas Sporting com ADN Sporting e com princípios Sporting. É uma escola de formação de homens e mulheres, que ali se quer fazer também. Onde virão as glórias antigas do Sporting, onde podemos tratar bem as glórias antigas do Sporting, por exemplo. E depois, a Academia de Alcochete, obviamente, quando isto estiver concluído, deixa de fazer sentido. E, portanto, nesta Academia de Alcochete, que, obviamente, que eu sei que, pronto, podem dizer, mas o PDM em Alcochete só permite fazer isto e aquilo é instalação desportiva e não se pode vender. Está bem, mas olha, se fizerem lá um aeroporto,
como já estiveram para fazer, o PDM muda rapidamente. E o PDM muda rapidamente para o aeroporto e muda rapidamente para o que está à volta. E, portanto, quer dizer, se isso acontecer, por exemplo, aquele PDM das instalações, que são hoje um terreno adstrito a instalações desportivas e até só a certa parte, porque a outra parte parece que é reserva, não se pode lá construir nada, etc., também poderá mudar. O que é certo é que há ali um asset, há ali um valor de alguma coisa, que imagino que um dia até pode ser transformado num terreno para promoção imobiliária, que pode valer muito dinheiro. E tudo o que resultar da extinção dessa academia ou da passagem dessa academia para outros clubes, ou quer que seja que estejam interessados em adquirir, esse dinheiro também vem para esta cidade do desporto. Ou seja, se bem percebi, a nível, digamos, de plano, ou seja, se por fases, seria primeiro criar a cidade do desporto para, sobretudo, focada nas modalidades e depois, numa fase posterior, perceber até que ponto e em que moldes se poderia fazer a migração, digamos, de toda a fábrica do futebol, chamamos-lhe assim, para... Correto. Okay. Correto. Porque não nos interessa nada livrar-nos do futebol dali quando estas instalações não estão prontas. Não é? E estas instalações vão levar anos. Isto é um projeto de 6 anos. Certo. E, portanto, temos que conciliar isto. Quando fizermos a migração, este negócio tem que estar pronto. Claro que este negócio tem que se começar a preparar anos antes. Isto não se faz assim à toa, não é? Portanto, e tem que estar tudo... E mais importante do que tudo, os sócios do Sporting terão que ouvir este plano pormenorizadamente e terão que o votar e dizer que estão de acordo com ele. Porque é um projeto de uma dimensão gigante, vai ser um marco do desporto a nível mundial. E os sportinguistas têm que aprovar porque tem implicações financeiras para o Sporting também. Isto, não é? Para acelerarmos um bocadinho, porque estamos a ficar curtos de tempo e para tentarmos abordar o máximo de temas possíveis, passamos exatamente aos sportinguistas e ao clube. Frederico Varandas, no debate entre os 3 candidatos, afirmou que o Sporting tinha 90 mil sócios pagantes, um novo recorde do clube. No entanto, no relatório de contas de junho de 2021, o Sporting referiu um valor recorde em cotizações de 9 milhões de euros, sendo que o Presidente disse que deveriam fechar o ano com 10 milhões, palavras, claro, de Frederico Varandas, por isso é que estamos a utilizar. Estes números não acabam por refletir que existe aqui um aproximar dos sócios com o clube, ou será talvez mais com a equipa de futebol principal? Esse valor de cotas, como sabe, são cotas quase, não vou dizer na sua maioria, mas em grande parte do futebol. Se a equipa de futebol é campeã, é natural que haja uma maior aproximação à equipa de futebol. Portanto, eu não vejo isso como um trabalho de gestão. Eu vejo isso como um resultado daquilo que todos sabemos, até a nível de finanças, e essa é uma das críticas que eu faço, que é mais fácil captar investimento quando uma equipe está a ganhar. O meu problema vai ser como é que vamos captar investimento quando o Sporting estiver a perder, porque ele não vai ganhar sempre. No entanto, na presente época, os estádios de Alvalade e o pavilhão João Rocha não têm tido as casas cheias que já tiveram ou que se esperava. Ok, tivemos a situação do Covid-19, no entanto as regras diminuíram e não se vê essa adesão por parte dos sportinguistas. Por isso lhe pergunto, no caso de ser presidente do Sporting, como é que reverteria esta tendência do pouco público? Sobretudo no ano que foi precedido de conquistas, como é óbvio. Olha, se calhar, e é um dos pontos fortes do meu programa, e também foi um ponto forte do programa de Frederico Varandas, mas que é uma das falhas que eu lhe aponto, que era a missão do programa dele, que era unir o Sporting. Exato. Não é? Unir o Sporting, atos concretos, medidas de exemplo de união, de pacificação, não é? Pacificação interna, exige arrumar o passado, não censurar opiniões e opções livres tomadas nesse mesmo passado, a favor ou contra determinadas pessoas. Quer dizer, isto era o que o Presidente se propunha. Sabemos que não foi nada disso que fez. E isso eu critico, porque eu quero unir os sportinguistas. E unir os sportinguistas não é chamar-lhes escumalha, não é mandá-los descalçar à porta do estádio, não é mandar-lhes beijinhos nas Assembleias Gerais, não é fazer nada dessas coisas, não é ir à televisão, ao debate e dizer que há sportinguistas que gosta mais e gosta menos. Como é que vamos unir pessoas assim? Eu quero ser o presidente do Sporting, quero unir a família sportinguista. E se toda a família sportinguista tiver a possibilidade de vir ao estádio, toda a família sportinguista tiver a possibilidade de vir ao estádio, respeitando as regras, os regulamentos e as leis, o Sporting tem que estar acima disso tudo e cumprindo os compromissos com o Sporting, eu, como presidente do Sporting, quero toda a família sportinguista no estádio.
Fazendo E se aí calhar- a ponte para as claques e Goa, que infelizmente têm sido um tabu nestas eleições, mas que nós não queremos que se torne, e acho que nem os restantes candidatos. Mais especificamente, como é que trataria o protocolo com os Goa? Já disse que faz questão que todos venham a Alvalade, respeitando, claro, as normas, mas como é que trataria o protocolo entre direção e Goa? Olha, até vou-lhe confessar aqui uma coisa, não me importa nada de fazer isto, porque eu estou aqui pela transparência. A transparência é uma coisa importante para mim, e comigo, a Presidente, haverá transparência no Sporting. A mim, até politicamente, os meus conselheiros, etc., até me dizem que é um tema que é delicado e que não deve ser abordado e que certas pessoas até não gostam de falar disso, etc. Mas olha, eu falo disso, não tenho nenhum problema. Porquê? Porque são todos sportinguistas, ok? Mais uma vez vos digo, eu quero ser presidente dos sportinguistas todos, os que gostam de mim e os que não gostam de mim. E, portanto, a família sportinguista, toda a família sportinguista, sendo sócia do Sporting, comprando bilhete para o Sporting e cumprindo aquilo que todos têm que cumprir igualmente, é bem-vinda a Alvalade. E essa será a relação que eu quererei ter com todos os sportinguistas. E como lhe digo, eu esgotarei todas as possibilidades que haverá, certamente, com todos os sportinguistas, com os Goa, com os adeptos, com os sócios, com as associações que conhecemos muito associadas ao Sporting, com todos. Núcleos, claro. Núcleos, quer dizer, está implícito, Exatamente. não é? Pronto. Todos têm que ser tratados da mesma maneira. Isto tem que acabar, não serem de primeira e de segunda categoria. Nós somos todos sportinguistas e, volto a dizer, é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa, basicamente. E, portanto, se queremos unir, se queremos ter o estádio cheio, se queremos ter a festa em Alvalade, temos que abrir as portas à família toda sportinguista. Que alguns sportinguistas não gostem disto, certamente, mas se calhar outros gostarão. E as pessoas devem, no meu entendimento, as pessoas devem fazer as coisas porque acreditam nelas. Não devem fazer as coisas porque, e se eu fizer isto, aquele não vai gostar. Se eu fizer isto, o outro não vai gostar. Não. Isso é política. Eu não venho aqui fazer política. Eu venho aqui unir um clube. E aquilo em que eu acredito é aquilo que eu vou querer implementar. Depois o que pode acontecer é que as pessoas podem gostar mais ou gostarem menos. Mas isto é o que eu acredito. E até lhe vou agora fazer aqui um paralelismo com alguma tristeza, porque é um tema que me afeta, é que se essas vias todas tivessem sido esgotadas no conflito que se vive hoje em dia na Rússia e na Ucrânia, não teríamos esta calamidade que está a acontecer, não é? Parece que às vezes temos um líder russo que acha que sabe tudo e que isto é tudo dele, não é? Pronto, o Sporting não pode ser gerido com atitudes desse género, tem que ser gerido com pacificação. Ricardo, antes de terminarmos, falar aqui um bocadinho dos estatutos, que o Ricardo defende tem no seu programa uma lista com determinadas bandeiras e uma delas, por exemplo, é a segunda volta. A necessidade de existência de uma Está na segunda gaveta. volta. Está numa gaveta, foi subscrita, 1500 assinaturas, só a alteração de uma linha, está a ver? Mas houve, assim, alguém que Estas entendeu... eleições já poderiam ser diferentes. Já podiam ser diferentes. Não quer dizer que não houvesse um presidente que Claro, ganhasse com mais 50%. sim. Olha, eu acho que até teria sido bom, porque nestas eleições em que só há 3 candidatos, provavelmente o presidente que ganhar vai ganhar com mais de 50%. Claro, sim. E olha, e já estava feito, não é? E já estava feito. Porquê que não se dá a palavra, a voz aos sócios? Porquê? Defende ainda que as eleições dos órgãos sociais do clube devem ser feitas separadamente, que já referiu há pouco. No entanto, considera não existir ainda a segurança para a existência do iVoting. Considero. No entanto, temos visto, e eu posso lhe dizer através das redes sociais que não é mentira nenhuma, que os sócios que vivem no estrangeiro, por exemplo, têm vindo a passar por algumas dificuldades para executar o seu direito de voto. As coisas não chegam a tempo, é difícil arranjar um notário para enviar também a tempo do Sporting receber os seus votos. Além dos núcleos, que até chegou a referir no debate, quais podem ser as opções para isto sem ser o iVoting? Olha, os estrangeiros também tivemos agora eleições legislativas e também tiveram problemas com votos no estrangeiro. Exato. Certo? E não era iVoting. Eu não sou a favor do iVoting enquanto o iVoting não assegurar
que a eleição é feita de forma clara e transparente e que não há manipulação de votos. E vou-lhe dizer porque é que digo isto. Porque eu, nas minhas relações internacionais que tenho, já assisti a eleições em países que exatamente procuravam métodos de eleição por iVoting para poder influenciar essas mesmas eleições. E era quase, tinha que se contratar alguém que garantisse a vitória. Okay? Portanto, eu não sou a favor do iVoting, porque, aliás, as eleições em Portugal não são feitas por iVoting. Por algum motivo é. No Brasil são, por exemplo, não é? Mas o Brasil é o Brasil e Portugal é Portugal. Portanto, não sou a favor. Relativamente, mas sou a favor da descentralização do voto. Acho que a despesa de descentralizar o voto e a logística não é assim tão cara que não permita que isso seja possível. E, portanto, já que temos núcleos que fazem parte da família sportinguista e uma parte de uma família muito importante, uma fatia muito importante, porque é que nós não utilizamos os núcleos e não temos, por exemplo, uma mesa de voto em cada distrito, em que escolhemos o núcleo mais central, com melhores capacidades, etc., e instalamos uma mesa de voto em cada um dos distritos, com toda a segurança, como se faz em Alvalade, acompanhados de seguranças, de candidatos de todas as listas, etc. Vai implicar uma logística maior? Vai. Mas vamos fazer uma coisa que eu assisti, por exemplo, um destes núcleos que fui visitar agora neste fim de semana, que tinham lá já uma maquinha impressora preparada, uma mesa cheia de papéis e etc., porque os sócios que iam votar por correspondência tinham que pagar o reconhecimento da assinatura e pagar 10 euros. E lá está mais uma vez aquilo que eu digo. Nós não podemos ter sócios de primeira e sócios de segunda. Somos todos os mesmos sócios. Portanto, somos todos sportinguistas. E, portanto, bastava fazer isto, de ter uma mesa de voto em cada distrito, que imediatamente estes sócios não tinham que despender esses 10 euros, não é? E podiam votar tranquilamente no seu distrito. E depois fazia-se como nas eleições nacionais, fazia-se a contagem dos votos como se fazem nas eleições nacionais em Portugal. Somos muitos, somos mais de 3 milhões de adeptos, mas sócios, olha, é outra coisa, eu não tenho o caderno eleitoral destas eleições, não sei porquê, até agora ele não foi publicado em lado nenhum, é mais uma das coisas que eu critico. Só terá sido facultado, digamos, o número de sócio da pessoa, eventualmente, mas de facto, isso posso lembrar-me que a partir de 2013, pelo menos de antes, estavam expostos, digamos, o caderno eleitorais ao pé da Secretaria do Clube. Se querem falar em transparência, que é uma das coisas que o atual Presidente falou, queria transparência disto e daquilo, encontro aqui uma série de críticas, essa é mais uma, dizer, mas porque é que os cadernos não são publicados, como foram no passado, e agora não são? Porque é que só o sócio pode ir verificar quantos votos tem, mas não tem uma lista. Eu, na Federação, sou obrigado a publicar os cadernos eleitorais. Está na lei. Não sei como é que é em termos do Sporting, porque não sou um conhecedor profundo dos estatutos, obviamente. Já estamos a investigar esse tema e à procura de uma justificação para isso, que vamos até endereçar à mesa da Assembleia Geral, ainda hoje, para tentar perceber isso. Porque é que nós não podemos saber quem é que vota, quantos é que votam, quantos votos há em disputa, nós não sabemos, não é? Quer dizer, parece-me que isto de transparência tem pouco. E esta é uma crítica que eu não posso deixar de fazer à mesa. Não estou com isto a chamá-los vigaristas, nem gente de má índole, ou quer que seja. Acho é que não estão, digamos, o candidato que eu levo, a mesa que eu levo candidata às eleições, tenho a certeza absoluta, não por minha influência, mas por eles, porque são pessoas assim, não atuariam dessa maneira. Quero crer que não atuariam dessa maneira. Esta mesa entende atuar dessa maneira, está no seu direito, para já, julgo eu, e portanto, vamos ver. Mas voltando, núcleos, votos nos núcleos, é uma possibilidade e resolveria uma série de problemas. Claro. Aqueles que vivem no estrangeiro, quiçá, nos locais que se justifiquem, que houvesse votantes suficientes, etc., se calhar ter ou seja, mimetizar aquilo que faria nos núcleos aqui talvez fazer em algum lugar. Pronto, sei que aquilo, a logística aí já seria ainda mais complicada, não é? E os custos teriam que ser equacionados, mas não nos podemos esquecer deles, obviamente, também temos núcleos no estrangeiro, claro. Atenção. É uma coisa que eu não tenho conhecimento absoluto ainda, porque não estou lá dentro, não sei muita coisa, nem eu, nem a maioria dos sportinguistas, e portanto temos que aferir, basicamente. Mas sim, nós queremos dar a possibilidade aos sócios do Sporting, nomeadamente aqueles que têm uma vida associativa do núcleo, basicamente tenham a possibilidade de ali dentro da sua região poder votar. Não ter que vir a Lisboa votar, nem ter que pagar 10 euros para votar. Ricardo, pergunta-te sim ou não, antes de terminarmos, caso não seja vencedor, e acredito que a sua resposta seja sim, porque já revelou ter feito
digamos que, de se ter mexido para as revisões dos estatutos, mas aceita colaborar com o vencedor destas eleições para essa mesma revisão. Eu já o disse, espero quando for publicado o resultado das eleições no dia 5 de março, ou talvez no dia 6, não sei, espero cumprimentar ou ser cumprimentado, cumprimentar, se não tiver vencido, cumprimentar o vencedor, seja ele qual for, e desejar-lhe-ei o maior sucesso. Provavelmente far-lhe-ei um alerta para aquelas coisas mais preocupantes que acho que é para isso que deve servir um processo de candidatura ao Sporting, e acho que nestas eleições concretamente não foi feito, porque nas eleições anteriores, como sabem, houve debates, houve frente a frentes, houve uma campanha eleitoral. Nestas, o atual presidente entendeu não participar em debates, participou na Sporting TV, cada candidato teve menos de 30 minutos ou 30 minutos para explicar aquilo que é o seu programa, parece-me muito pouco, e seria mais uma coisa que eu teria feito diferente. Mas é o que temos, infelizmente. Ricardo, desculpe, para não nos prolongarmos, ainda tem aqui um minuto de mensagem para se dirigir aos sportinguistas que agora, no dia 5 de março, vão deslocar às urnas do Sporting Clube Portugal. Olha, eu não pensei numa mensagem, muito sinceramente, mas aquilo que eu quero dizer aos sportinguistas é aquilo que tenho vindo a dizer nas últimas semanas, sendo que a minha candidatura começou mais tarde do que eu gostaria que tivesse começado, porque tive um período de reflexão alto, mas dizer aos sportinguistas que a lista B, que a minha equipa e que o meu projeto tem a solução para resolver os problemas imediatos do Sporting, um Sporting que nós queremos vencedor, um Sporting que nós queremos ambicioso, um Sporting também realista e competitivo e, sobretudo, um Sporting unido em volta do nome grande do Sporting, um Sporting em que todos são sportinguistas e em que não há diferenças, um Sporting transparente e um Sporting sólido financeiramente e um Sporting vencedor desportivamente. Ricardo, muito obrigada mais uma vez por ter aceito este convite, obrigada por esta conversa. Já sabem, esta entrevista sairá em leonino.pt, em todas as plataformas do Leonino, tal como estão a ser abordadas todas as eleições do Sporting Clube Portugal. Obrigada a todos.